Parece curioso a liturgia de hoje, cantarmos belíssimamente o salmo de hoje, falando sobre bem-aventurados, felizes aqueles que são convidados a sentar-se à mesa no banquete nupcial para alegrar-se, jubilar-se com o Senhor, quando tanto a primeira e o evangelho de hoje, a primeira leitura e o evangelho de hoje, nos fala da destruição das cidades. Parece que não faz sentido cantar o refrão do Salmo na liturgia de hoje, quando nós olhamos toda a expressão da leitura. Mas isso é para sempre nos recordarmos aquilo que também já experimentamos em nossa vida. Às vezes nós queremos nos apegar apenas à bem-aventurança, à alegria, à felicidade, como condição única da vivência neste mundo. E vamos nos esquecendo que os convidados, felizes são aqueles que passam pelas dificuldades da vida. E aí sim a felicidade vem no banquete nupcial, que não é para este mundo. Mas olhando a liturgia, sobretudo o evangelho de hoje, nós vemos duas cidades sendo destruídas. Babilônia, a grande. Jerusalém, a cidade santa. Falando sobre a cidade santa, a cidade de Deus, a cidade onde nasceu o Filho do Homem, a cidade que podemos ver como imagem da própria igreja, o Evangelho nos diz que será pisoteada, que será destruída, que será invadida pelos infiéis. A cidade de Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus no Evangelho de hoje nos chama um pouco desta atenção. Primeiro, enquanto realidade num ponto histórico, é porque é o que vai acontecer com Jerusalém, tanto que no ano 70, a cidade de fato é destruída. Mas de modo muito singular, nesta visão da cidade de Deus. Todas as vezes em que o homem não é fiel a Deus, todas as vezes em que aquele que é chamado a sentar-se no banquete nupcial do Cordeiro, mas não permanece fiel a Deus, ele abre espaço na cidade santa para a entrada dos infiéis. Veja, Jesus no Evangelho de hoje diz, inclusive, para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Veja, a cidade santa de Deus, ela será invadida por infiéis, porque o povo fiel não consegue permanecer na fidelidade ao chamado de Deus. Esta é o que causa a queda desta cidade. Falávamos, inclusive, no início, antes da Santa Missa, sobre a realidade do matrimônio, que também é esta casa de Deus, também é esta célula máter da igreja, não só da sociedade, mas da igreja, que encontra pisoteada pelos infiéis na medida em que aqueles que constituem não conseguem permanecer fiéis. É quando deixa-se abalar a sua fé, é quando deixa-se abalar a sua busca pela santidade, quando o pecado vai entrando em nós, a cidade de Deus começa a ser local dos infiéis. Enquanto cidade é a igreja, mas posso falar também da minha própria vida. Quando eu, na minha experiência de vida, começo a desanimar, quando eu começo a deixar que o pecado tome espaço, eu vou abrindo lugar para que entre os infiéis. E daqui a pouco esta cidade, esta vida, ela é pisoteada e se torna local dos infiéis, dos pagãos, de todo tipo de pecado, de todo tipo de abominação. Diz na primeira leitura, se torna local então de aves imundas. E aí se torna então o reinado, a cidade dos infiéis, dos pagãos, ela encontra espaço porque os fiéis não são fiéis. Então o Salmo vem cantar para nós hoje porque vai chegar este momento. Já acontece em muitos lugares, na nossa própria casa às vezes, mas nos recordar que para aqueles que permanecem fiéis a Deus, estes sim, participam no banquete nupcial do Cordeiro. Mas mesmo que a cidade dos infiéis destruam, derrubem a cidade santa e ergam o seu reinado, também o reinado deles terá um fim. Ouvimos na primeira leitura de hoje. Também a Babilônia, como esta figura da cidade dos demônios, da cidade do pecado, da cidade dos infiéis, da cidade dos pagãos,
também ela encontrará seu fim. Por que encontrará seu fim? Porque o reinado é de Cristo. É Cristo que deve reinar. É inclusive o que nós celebrávamos no domingo passado. Rei, o Senhor Jesus, do universo, da minha casa, da minha família, da minha vida. Este reinado do Senhor virá, inclusive dominando e destruindo todo tipo de reino de infiéis. Mas existe ainda o pouco povo de Deus, aqueles que vão permanecer fiéis, mesmo em meio às perseguições. E aí quando nós ouvimos, inclusive, que as forças do céu se abalará, veja, não é distante de nós, não vai chegar apenas num fim da existência deste universo que nós vamos ver isso, não, já vemos hoje. Quais são os sinais da presença do céu em nosso meio? De modo singular, dentro da igreja. Simples, aquele que foi chamado a uma vida de santidade pelo batismo. E depois confiado cada vez mais à sua realidade do ministério. As forças do céu começam a se abalar quando nós, que somos chamados a termos imagem do céu, já neste mundo, começamos a deixar abalar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso temor a Deus, nas primeiras aflições, nas primeiras dificuldades, nos primeiros tremores do muro da cidade santa. De vez em quando nós ouvimos, ou falamos, ou pensamos, por que Deus permitiu esta enfermidade? Por que Deus permitiu Deus permitiu este sofrimento em minha vida? E a minha fé vai se abalando. E aí, quando a fé se abala, vem o desânimo, a desesperança. E aí nós vamos vendo a cidade santa cair e a cidade do pagão levantar-se. E a cidade dos infiéis, a todo instante, está lá, tentando não somente derrubar, e aí esses infiéis vai se transformando, inclusive, se não cuidarmos nós mesmos, os próximos infiéis. Mas, meus irmãos, mesmo que vierem dificuldades, mesmo que vierem lutas, sofrimentos, mesmo quando parecer perdido em nossa vida, em nosso casamento, caminhada, em nossa juventude, em nossa infância, lembrar-se sempre de como termina a primeira leitura, o Evangelho, como conduz o Salmo de hoje. No fim, quem reina? Cristo Rei, Jesus. E Ele virá em glória. Ele virá em convidados e permaneceram fiéis ao convite para participar das bodas do Cordeiro, para participar da cidade santa. E aqui, meus irmãos, esta cidade não é aqui neste mundo, é no céu. Nós começamos a vacilar na fé quando nós começamos a colocar a nossa esperança neste mundo. Queremos já tudo que se realize da parte de Deus neste mundo. E vamos nos esquecendo que a nossa cidade é Jerusalém celeste, que desce do céu. É o céu. Aqui nós vamos caminhar. Aqui nós vamos trilhar. Quando nós olhamos para a vida de São Francisco Xavier, nós vamos encontrar isso. Alguém que encontrou na obra missionária grandes dificuldades para anunciar o Evangelho. Teve que entrar diversas vezes às escondidas no território da China para anunciar. Foi perseguido na Índia, no Japão, mas não desanimou. Ele sim, bem-aventurado, porque permaneceu fiel. E quando completou sua missão, ele entendeu o que era esta felicidade. Mas ele viu essa experiência das forças do céu ser abalada, mas não desanimou, permaneceu firme. E ele, nós podemos, para ele e sobre ele, é um bem-aventurado, que foi para do Cordeiro, no reino dos céus. Mas já pensou se São Francisco Xavier tivesse deixado se abalar na sua fé, na sua esperança, nas primeiras perseguições, nas primeiras dificuldades, nas primeiras vezes em que parece que eu não estou dando mais certo com a minha esposa ou com o meu marido, nas vezes em que o marido esquecesse de elogiar a sua esposa porque chegou cansado e nem percebeu, nas primeiras vezes em que eu não fui reconhecido pela esposa porque... Veja, se São Francisco Xavier tivesse deixado a sua fé se abalar por tão simplicidade, nós não estaríamos celebrando hoje a sua memória.
a igreja, muitas almas salvas não teriam alcançado o evangelho semeado em seu coração, por quê? Então, meus irmãos, também para nós não deixar abalar a nossa fé, a nossa em Deus, em primeiro lugar, no matrimônio, na família, no sacerdócio, na igreja. Essas realidades vão ser, já são e continuarão a ser perseguidos, serão confrontados e para o infiel na realidade matrimonial, seja na realidade do sacerdócio, seja na realidade da igreja. Mas este infiel, nós vamos encontrar diversas vezes, carta aos Hebreus, no Evangelho, o próprio Senhor dizendo, os apóstolos depois anunciando, se fingiram ser dos nossos, mas não eram. Estavam em nosso meio, mas não eram. Estavam apenas para abrir espaço. Toque o nosso coração. Esta é a nossa luta, o de permanecer fiel. Porque a todo instante, se nós piscarmos os olhos, deixamos o Senhor para fazer a nossa própria vontade. Deixamos o matrimônio para fazer a nossa própria vontade. Deixamos a ordem para fazer deixamos a igreja. Não, permanecer fiéis. Os anauins do Senhor, os pobres, humildes, simples, aquele que permanece firme com o olhar fixo no céu. Uma coisa que eu aprendi quando cheguei em Posse, uma frase do Monsenhor Zezinho, que certamente vocês, muitos aqui também o conheceram. Simples, mas que traduziam com grande excelência o Evangelho e a liturgia de hoje. Neste mundo nós caminhamos, nós passamos. Ou no termo próprio que o Monsenhor Zezinho usava, nós demoramos. Aqui não foi feito para morada. Aqui é para demorar apenas, porque a nossa morada é o céu. Mas quem é que vai permanecer fiel? Aqueles que têm o olhar fixo em Jesus, que não deixa desviar. Qual é o marido que permanece fiel? Olhar fixo em Jesus. Qual é a esposa que permanece fiel? Olhar fixo em Jesus. Às vezes nós temos a compreensão de que o matrimônio é quando um homem encontra o seu olhar com o de uma mulher. E aí entende, não, aqui a minha esposa, o meu marido. Mentira. Isto é uma visão secular. Sobretudo o matrimônio é quando um homem mantém seu olhar fixo em Jesus. De modo particular, na cruz de Cristo. Quando uma mulher mantém seu olhar fixo em Jesus e em Cristo, esses olhares se encontram. Aí surge o matrimônio. Antes disso surge união estável, surge o viver juntos, mas o matrimônio, a graça, a presença divina é quando o olhar de um homem e uma mulher se encontra na pessoa de Jesus. Olham na mesma direção, Cristo. E quando olharmos na mesma direção, e aqui não só para o matrimônio, para a infância, para a juventude, para a velhice, quando nós mantermos o nosso olhar fixo no céu, em Jesus, mesmo em meio à perseguição, então nós veremos, vindo numa nuvem, Jesus, que virá para buscar os seus, aí sim, para participar do banquete nupcial, nas bodas do Cordeiro. Mas aqueles que permaneceram olhando para o céu, aqueles que olharam para os homens, aqueles que colocaram a sua esperança neste mundo, aqueles que colocaram a sua fé na força das coisas que se realizam aqui, esses perecem, esses se perdem. Então permanecer fixo, olhar em Jesus, e aí sim nós vamos entender, mantendo o olhar em Jesus, nós vamos superar as dificuldades que se abatem contra a igreja, contra o matrimônio, contra o sacerdócio, contra a juventude, contra a família, contra todos nós, contra o cristão, contra o católico que busca viver a autenticidade da sua fé. Mas mesmo perseguidos, mesmo com as dificuldades, olhar fixo em Jesus. Queria convidar que nós pudéssemos fechar os nossos olhos um instante e pudéssemos preparar para cantar de novo o refrão do Salmo, que belíssimamente nós cantamos hoje, mas olhar para a minha vida e ver aqui dentro do meu coração ainda quais são a falta de fé que ainda está semeado aqui, qual é ainda a falta de esperança, qual é ainda os outros olhares em que muitas vezes eu ainda deixo me olhar para desviar do Senhor. E diante dessa dificuldade,
perceber que na minha infidelidade o Senhor não me abandona, mas me chama a renovar a minha fé no Senhor. Então é o momento de pedir: Senhor, que eu seja fiel. Senhor, renovai a fé no meu coração, renovai a minha esperança, para que eu possa amar na mais perfeita caridade, com um olhar fixo em Jesus. Senhor, que eu nunca desvie meu olhar de Ti. Muitas vezes eu sim já desviei o olhar do Senhor, mas eu quero voltar, Senhor Jesus. Faça com que eu possa olhar para Ti de novo. Que as forças do céu, mesmo que elas se abalem, que não seja pela minha infidelidade, mas que eu possa permanecer firme. Mesmo que os infiéis atentem contra esta realidade, contra mim, que eu permaneça firme, porque eu quero participar do banquete nupcial do Cordeiro do Senhor. Queria convidar então a todos que nós pudéssemos cantar o refrão deste salmo, como se fosse o último canto da minha vida. Cantar para o Senhor e lembrar-se do que o Senhor me chama. E que neste canto nós deixarmos o Senhor falar, mover e agir em nós. Cantemos. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Pode ser melhor, vamos cantar com mais força.